Annyeonghaseyo, 여러분! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coreia Comigo. E no vídeo de hoje, trago verdades. Se você já pensou em aprender coreano e desistiu antes mesmo de começar, ou se você até começou, mas sentiu que estava ali pulando de conteúdo em conteúdo, sem sair do lugar, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou abrir o jogo e te contar 5 coisas que eu gostaria que tivessem me contado sobre aprender coreano. E se eu soubesse essas coisas, isso teria me poupado muito tempo e muitos erros. Se eu fosse você, eu ficava até o final, porque essas verdades podem destravar o seu aprendizado. Primeira coisa, o alfabeto coreano, que é o Hangul, ele não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas fazem parecer que é tudo isso, mas na verdade não é. O alfabeto coreano, ele nasceu para ser simples de aprender. Pode acreditar, ele foi um alfabeto criado. Teve o rei Sejong, que lá no século XV mandou os estudiosos criarem um alfabeto, porque não era todo mundo na Coreia, principalmente as pessoas que não tinham estudos, que sabia falar chinês, porque naquela época eles escreviam coreano utilizando caracteres chineses, e isso era muito difícil para as pessoas. Foi aí que os estudiosos lá da Coreia criaram o Hangul. Então foi um alfabeto todo pensado, que tem uma lógica, e isso é ótimo para nós, falantes não nativos de coreano, para podermos aprender. No início você acha que o Hangul são simplesmente traços aleatórios, mas conforme você vai aprendendo, você vai vendo que esses traços eles fazem sentido, seja demonstrar a posição da boca ou a posição da língua dentro da boca, faz todo o sentido, confia em mim. Segunda verdade que ninguém te conta sobre aprender coreano. A romanização, ela é boa no início, mas depois ela pode te sabotar. Então, no início ali, quando você tá aprendendo, eu sei que é difícil porque a gente não tem onde se agarrar. Então, a gente se agarra no que a gente já conhece, que é o nosso alfabeto. Então, o que é a romanização? É a gente tentar escrever palavras coreanas ou de outro alfabeto que não seja o nosso próprio, utilizando o nosso alfabeto. E isso é problemático por vários motivos. Mas eu entendo que é uma ferramenta útil ali no início, para a gente poder começar a criar associações e conexões dos sons que as letras do alfabeto coreano elas fazem, e a gente tenta transformar ali e fazer uma equivalência com o nosso alfabeto. Mas eu já te digo, não existe, tá? Equivalência de 100% entre as duas línguas. Você está aprendendo coreano, tá ali numa etapa que você já aprendeu o Hangul, mas você ainda está apegado à romanização, você precisa se desvincular desse hábito, porque você precisa passar a pensar em coreano e entender o coreano como um sistema próprio, não ficar recaindo aí nas nossas letras, ok? Conclusão: se você quer realmente avançar nos seus estudos de coreano, você precisa aprender o coreano como coreano, sem ficar se apegando muito à romanização. E aprender o coreano de verdade, o Hangul, você consegue ter mais liberdade e você vai se aproximando cada vez mais de conseguir ler cartazes e ter conversas e até entender os sons, porque você vai aprendê-los de verdade. Terceira verdade que ninguém te conta sobre aprender coreano é que conteúdos gratuitos são pedaços soltos. Eu sei que tem muito conteúdo gratuito bom por aí, mas a verdade é que a maioria deles te ensina coisas aleatórias, sem nexo, e isso acaba te deixando mais e mais confuso. Então, como esses conteúdos eles não têm sequência entre si, você tem vários bloquinhos, então você aprende uma partícula, você aprende ali os números, você aprende uma estrutura gramatical, mas você não consegue encaixar. Então é como se você estivesse, sei lá, montando uma cabeça sem ver a imagem.
Você tá ali tentando montar, encaixar uma peça na outra, mas você não sabe o que você está construindo, aonde você vai chegar. E isso é a receita para quê? Para a frustração. Porque você estuda mais um pouco e sente que tá patinando. Mas não é culpa sua, tá? É falta de um caminho estruturado para seguir. Verdade número 4. Muita gente, muita mesmo, trava com medo de errar. Uma das maiores barreiras que as pessoas enfrentam ao aprender coreano ou aprender qualquer língua, na verdade, é medo de errar. Então a pessoa ela sente que ela precisa estar ali perfeita para poder falar uma palavra em coreano. Vocês acreditam que eu já ouvi história de gente que não conseguia falar o coreano em voz alta, nem sozinho no quarto, não tinha ninguém por perto e a pessoa não conseguia praticar. E isso é uma coisa muito ruim, porque vai impactar negativamente a própria pessoa. Então, se ela não consegue praticar, porque isso é uma coisa, você tem que falar mesmo. Os sons, eles têm que ser produzidos. Você não pode ficar simplesmente falando coreano na sua cabeça. Para você falar de verdade, você tem que falar de verdade. Porque você tem que trabalhar os seus músculos ali. Então, quando eu falava assim coreano por muito tempo, eu ficava ali praticando, o meu rosto parecia que estava doendo, de tanto que os meus músculos estavam trabalhando de uma forma que eles não estavam realmente acostumados. Porque a gente está aqui trabalhando de uma forma diferente em falar coreano do que falar no português. Então, como que você supera isso? Você precisa aceitar que você está num processo de aprendizado, que errar é humano, que não tem ninguém te julgando, que a pessoa vai te corrigir, ficar te apontando, tipo, nossa, você tá falando errado. Pensa, poxa, eu tô aprendendo uma língua nova. Essa língua não é a minha, eu tô aprendendo agora e olha que coisa legal. Pode ter certeza que quando você for conversar com um coreano, eles vão ficar super felizes de ver que você tá se empenhando de aprender a língua deles. Igual quando a gente encontra algum gringo aqui no Brasil. Você fica tipo, nossa, olha o português dele, que é isso, que ele tá falando, melhor ficar quieto. Não, né? Você fica feliz que ele tá tentando apreciar a nossa, né? A nossa cultura e a pessoa tá se esforçando ali pra poder conversar. Então, pensa nisso, se coloca do outro lado. Você não precisa se sentir pronta para começar a falar. Você simplesmente tem que falar. Você precisa falar, você precisa colocar para fora. Quinta verdade. Você não precisa estudar horas por dia para avançar nos seus estudos de coreano. Muita gente pensa que se não tiver tipo, preciso ter 2 horas todos os dias para me dedicar para o coreano. Porque se eu não tiver isso, nem vale a pena começar. É assim que as pessoas vão deixando para trás o que elas querem fazer, porque elas acham que tem que ter a situação perfeita e a quantidade de tempo perfeita. Mas na verdade não, você pode se dedicar ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, que você já vai conseguir estar se mantendo em contato com a língua, isso é uma coisa muito importante. E daí você vai conseguir ir avançando nos seus estudos. Então não é sobre estudar muito, é sobre estudar com intenção e com constância. Então se você estuda lá 3 horas num sábado, aí você vai voltar a pensar sobre coreano só dali no outro sábado, você já vai ter esquecido tudo que você aprendeu e vai ficar ali patinando. Bom, pessoal, essas foram algumas coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a aprender coreano, porque quando você entende essas coisas e você absorve, tudo muda. E a primeira coisa para você avançar de verdade e começar a construir mesmo ali a sua base de coreano é parar de se comparar, se dedicar o quanto você consegue e seguir um caminho estruturado. E se você sente que agora é o seu momento de começar e dar esse passo com intenção para o aprendizado de coreano, eu convido você a conhecer o ABC do coreano, que é o meu curso de alfabetização. Então é para quem está começando aí do zero, tem aulas curtas e rápidas que você consegue acompanhar facilmente
e consegue ver no seu ritmo, assistir as aulas quantas vezes você quiser. Eu tenho certeza que você vai conseguir aprender coreano de uma forma leve e descomplicada. Se isso faz sentido para você, eu vou deixar o link do ABC do coreano aqui embaixo na descrição. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, não tenha te assustado, porque não é essa a intenção. É fazer com que mais pessoas venham aprender coreano e não se afastem do coreano. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, comenta aqui qual verdade você mais ficou surpresa em ouvir e já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e vir aprender coreano comigo. Annyeong!